Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o 19º domingo do tempo comum. E a liturgia de hoje, toda ela é uma preparação para a Eucaristia. A liturgia da palavra, ela vai nos levando para Jesus, o pão vivo descido do céu. A primeira leitura, retirada do livro dos Reis, nos apresenta o profeta Elias, que ele depois, esse profeta zeloso, esse profeta piedoso, depois de todo o seu serviço a Deus, ele caiu em um desânimo. Vocês depois podem ler os capítulos 19 e 20, 18, 19 e 20 do livro dos Reis, do primeiro livro dos Reis, e vocês vão ver a história do profeta Elias. Então aqui ele está desanimado, ao ponto dele pedir a morte. Não quero mais viver. E diz então que Deus envia um anjo, que dá a ele de comer um pão misterioso, e este pão o alimenta, o fortifica, de modo que ele consegue caminhar 40 dias e 40 noites no deserto, para que chegue ao Monte Horebe, o monte de Deus. Pois bem, a igreja então olha para aquele relato do profeta Elias e diz: aquele pão que o profeta Elias recebeu era figura, era um tipo, uma imagem daquele verdadeiro pão que nos seria dado, Jesus Cristo, para que nos fortifique na nossa caminhada, para que nós cheguemos ao Horebe, o monte de Deus, a salvação eterna. Então, como da mesma maneira que aquele pão foi para Elias, força necessária para ele chegar ao Horebe, àquele monte, a Eucaristia é a força de Deus para que nós cheguemos ao Horebe celeste, ao céu, a nossa salvação eterna. E é exatamente por causa disso que a igreja colocou como primeira leitura este texto que acompanha o evangelho de hoje, que é, mais uma vez, nós já estamos no 3º domingo em que ouvimos a proclamação de um trecho do capítulo 6 de São João, que é todo ele falando sobre a Eucaristia. E aqui, meus santos, antes de nós entrarmos especificamente neste texto, é importante aqui fazer um pequeno, mas importantíssimo parênteses. Nós nunca podemos esquecer como é que um católico lê a Bíblia. Porque assim, por que eu estou dizendo isso? Porque eu às vezes fico pensando, como é que você pode ler o capítulo 6 de São João, como é que um cristão pode ler o capítulo 6 de São João e não se tornar católico? Como é que um cristão, eu não digo alguém que não lê as Escrituras, mas como é que alguém que lê as Escrituras pode, ao ler, não se perguntar: e onde é que está então este pão vivo descido do céu? A Eucaristia. Por que eu digo isso? Porque vocês sabem que os protestantes, os reformados, os cristãos reformados, eles não creem na Eucaristia. Eles fazem uma ceia, mas para eles é muito claro que a ceia é apenas uma realidade simbólica, mas que não é o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês não vão encontrar um cristão protestante adorando o pão e o vinho da Santa Ceia deles. Vocês não vão encontrar nenhum pastor que leve a sua comunidade a adorar a Santa Ceia deles, porque eles não creem nisso. Eles não creem que a Santa Ceia seja objetivamente o corpo e o sangue de Cristo. Eles não creem, quando eles fazem a ceia, que eles estão comendo a carne de Cristo e bebendo o sangue de Cristo. E é exatamente essa a nossa fé. Nós comemos
e bebemos o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que é que nós devemos aprender? Que nós lemos as Escrituras, meus santos, como católicos. Por quê? Porque existem outras maneiras de ler a Sagrada Escritura. Mas, ora, a Bíblia, ela foi escrita por católicos e para católicos. Acho que é tranquilo aqui, pelo menos não há nenhuma dúvida que o Novo Testamento foi escrito por católicos, né? Que São Mateus era católico, que São Lucas, que São Marcos, que São Lucas e São João eram católicos, que São Paulo era católico, que São Tiago e São Pedro, aquele sobre o qual a igreja foi fundada, fundador é Cristo, era católico. Então, é tranquilo, né? Então, o Novo Testamento foi escrito por católicos e para católicos. E somente a partir da fé católica ele pode ser compreendido. E isso é tranquilo, no sentido de que, se você chegar para um espírita e perguntar: o Evangelho segundo o Espiritismo foi escrito por quem? E eles vão dizer: foi escrito por um espírita. E somente a partir da crença espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo pode ser compreendido. Eu não posso querer interpretar o Evangelho segundo o Espiritismo a partir da fé católica. Não foi escrita por um católico. Tem um pensamento por trás. Se eu pegar o Alcorão e perguntar: quem foi que escreveu o Alcorão? Foi um muçulmano. E somente a partir da mentalidade, da crença muçulmana, o Alcorão pode ser compreendido. Eu não posso querer interpretar o Alcorão como um católico, porque não foi um católico que o escreveu. Então, compreende que é tranquilo que eu diga que a Sagrada Escritura, já que ela foi escrita por católicos, ela tem que ser compreendida a partir da fé católica. Por quê? Porque existem outras maneiras de você entender a Sagrada Escritura. Se eu pegar a Sagrada Escritura e colocar na mão de um cientista social, de um sociólogo simplesmente, de um comunista, ele vai ter uma interpretação. Ele vai ver, por exemplo, no livro do Êxodo, um manual de guerrilha. E quando eu digo isso, não é que eu estou falando de uma possibilidade. Isso aconteceu. Houve pessoas de tendência comunista, socialista, que leram a Sagrada Escritura e que infundiram na igreja esta mentalidade. De modo que existiam, dizem que já houve mudanças, mas existia uma tradução bíblica que nós padres, alguns padres dizíamos de uma maneira jocosa, que se nós espremêssemos saía sangue, porque era um manual de guerrilha, dos pobres contra os ricos, do proletariado contra os poderosos. E você via que era toda uma leitura e uma interpretação a partir de uma mentalidade marxista. Se você pegar, você já deve ter encontrado algum espírita que dizem que eles veem reencarnação na Sagrada Escritura, que eles veem esta realidade muito tranquilamente presente na Bíblia. E por quê? Porque se eu pegar a Bíblia e colocar nas mãos de um espírita e disser a ele: interprete a sua maneira, ele vai interpretar como um espírita. Eu estava conversando com uma pessoa que estava indignada, rasgando as vestes de indignação. O termo aqui, rasgar as vestes, é que o judeu, quando fica indignado, ele rasga as vestes. Então, uma pessoa rasgando as vestes de indignação, porque numa novela aí da Igreja Universal apresentava a Virgem Maria, tendo outros filhos, tendo relacionamento sexual com São José. E eu perguntei: mas o que é que você foi procurar num deserto? Um homem vestido de roupas finas? É a pergunta que Jesus faz
a respeito de São João Batista. Isto é, o que é que você queria encontrar numa apresentação da história de Jesus por um protestante da Universal? É isso? É assim que eles pensam. Ora, se eu pegar a Sagrada Escritura e colocar na mão de cada um, ele vai seguir ou a sua cabeça, ou alguma tradução de interpretação. Por quê? Porque a Bíblia não se explica a si mesma. O católico, quando ele pega a Bíblia, ele se pergunta: como é que a igreja lê? Como é que a igreja interpreta? Como é que os santos há 2000 anos leram este texto? É assim que o católico faz. O católico não faz: eu vou agora descobrir qual é o sentido escondido. Não, eu não faço o livre exame da Sagrada Escritura. O católico, ele lê a Sagrada Escritura à luz da fé na igreja. Pois bem, o que é que a igreja sempre entendeu quando ouviu isto? Quem comer, eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. A igreja sempre entendeu isto que Jesus queria dizer, que ele estava dando verdadeiramente o seu corpo para ser comido, a sua carne para ser comida. Não é metáfora, isso não é metáfora, isso não é poesia religiosa. Jesus Cristo falou exatamente isso, e quando ele disse isso, os apóstolos ficaram espantados. Quando os apóstolos ouviram Jesus dizendo isso pela primeira vez, eles compreensivelmente se perguntaram: o que é isso? Ele está falando que nós devemos comer o seu corpo, que nós devemos beber o seu sangue? Foi isso que eles se perguntaram. Nós terminamos o evangelho de hoje, vai até o versículo 51. Mas se vocês forem um pouquinho à frente, no versículo 52, vocês podem ler: os judeus discutiam entre si dizendo: como é que ele pode dar de comer a sua carne? Como assim ele vai dar a sua carne como alimento? E para mostrar que Jesus não estava falando de uma maneira metafórica, Jesus, ele não explica, isto é, gente, que é isso, não é isso que eu quero dizer, não. Não, Jesus enfatiza, ele vai e diz, versículo 53, então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E aí, como se isso já não fosse suficiente, ele vai e enfatiza mais uma vez, versículo 55, porque a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Não há dúvidas da clareza do ensinamento de nosso Senhor. E a igreja, há mais de 2000 anos, isso compreende. Isto é, que a Eucaristia, que quando nós recebemos Jesus, nós precisamos receber com esta fé. Quando nós dizemos amém, o sacerdote, ele pega o corpo de Cristo, apresenta a você e diz: corpo de Cristo. E você deve dizer um amém, mas um amém consciente, meu santo. Um amém de quem sabe o que está dizendo, e não apenas um gesto irrefletido, tantas vezes repetido. Amém. Não. Amém. É isso mesmo que eu creio. É nisso que eu creio. Embora, Senhor, eu não compreenda muito bem como é que o Senhor possa se dar como alimento. Como é que o Senhor possa se fazer tão pequeno para me alimentar? Mas eu creio, Senhor, na Tua palavra. Eu creio porque Tu dizes, não porque eu compreenda. E eu digo amém. É esta, meus santos, a nossa fé. E isso
deveria encher o nosso coração de alegria. Meu Deus do céu, eu vou receber o próprio Deus. Quando eu comungo, eu me alimento do próprio Deus. Você pode, talvez nós não tenhamos ainda nos espantado como deveríamos. Eu me alimento do próprio Deus. Eu recebo o próprio Deus e Ele vem morar em mim de uma maneira única. Imagine, quando nós comungamos, nós de alguma maneira nos tornamos mais felizes do que a Virgem Maria carregando Jesus no seu ventre. Porque a Virgem Maria carregou Jesus, mas a humanidade de Jesus ainda não tinha sido glorificada na ressurreição. E quando nós comungamos, nós carregamos a humanidade glorificada, ressuscitada de Jesus dentro de nós. Com que reverência, amor e alegria deveríamos receber Jesus. E Jesus então diz que aquele que dele se alimentar, permanecerá nele e ele permanecerá naquele que o receber. Aqui nós podemos fazer menção, recordar do texto: eu sou a videira verdadeira e vós os ramos, permanecei em mim, permanecei no meu amor. Isto é, com o evangelho de hoje nós compreendemos como nós que somos ramos podemos permanecer em Jesus, nossa videira verdadeira, comungando bem, recebendo adequadamente, proveitosamente para a nossa alma a Eucaristia. E Jesus continua, ele diz: como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai. Aqui está claro, né? Jesus viveu para o Pai, isto é, Jesus procurou a vontade do Pai, Jesus procurou a glória do Pai, Jesus procurou o que agrada o Pai. E ele diz: aquele que se alimentar de mim, viverá por causa de mim. Isto é, aqueles que comungam, viverão, terão uma vida para comigo, da mesma maneira que eu tenho a minha vida para com o Pai. Viverão por minha causa, procurarão fazer o que me agrada, procurarão a minha glória e não a glória do mundo, e não a sua glória. E aí vem aqui a questão, você pode se perguntar: mas espera aí, padre, como assim? Infelizmente, eu não tenho procurado a glória de Deus. Eu peco, padre. E toda vez que você peca, você procura a sua glória, a sua vontade. Quando você peca, você nega a condição do discipulado. Quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Quando nós pecamos, nós não queremos renunciar a nós mesmos. Nós não queremos renunciar à nossa vontade. Mas Jesus está dizendo que eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimentar de mim, viverá por causa de mim. E aí você diz: padre, eu me alimento de Jesus, eu comungo, eu recebo a Eucaristia, mas eu ainda não vivo por causa de Jesus. Eu ainda não vivo, e é triste dizer isso, né, meus santos? Eu ainda não vivo para fazer a vontade de Jesus, para procurar aquilo que agrada a Jesus. E por que então, padre? O que é que existe aqui de errado? Existe aqui, meus santos, que muito provavelmente você não tem comungado bem. Você não tem comungado da maneira correta. É por isso que você não tem progredido na sua espiritualidade. Isto é, aqui nos bancos aqui da igreja, eu acredito que 70% comungará. Acredito que 70% dessa assembleia aqui reunida receberá o corpo, sangue, alma e divindade. Mas, ao mesmo tempo, infelizmente, nem 10%, talvez nem 10%, tenha de verdade o intuito de viver
para a glória de Deus. Dos 70% que vão comungar, talvez nem 10 tenha o propósito firme de viver para a glória de Deus, para fazer a vontade de Deus, para procurar aquilo que agrada a Deus, mesmo que me desagrade a mim. E por que isso? Porque, infelizmente, dos 70% que vão comungar, muito provavelmente, nem 10 têm comungado bem. E o que é, padre, comungar bem? Vamos lá. A primeira condição, vamos prestar bem atenção, porque isso é importantíssimo para a nossa vida espiritual. A primeira condição para comungar bem é estar em estado de graça. Se você não está em estado de graça, se você está em pecado, aí você diz: mas eu tenho uma vontade tão grande, padre, quando eu estou ali no banco de ir comungar. Mas não entre na fila da comunhão, meu santo. Porque se você entrar na fila da comunhão sem estar preparado, o que você vai receber é a sua desgraça. O que você vai receber é a sua própria condenação. E quem diz isso não é o padre Overlan. Quem diz isso é São Paulo. Aquele que comunga sem estar preparado, comunga a própria condenação. Santo Tomás de Aquino, num cântico a respeito da Eucaristia, ele diz que a Eucaristia é remédio para os que salvam e veneno para os que se perdem. Santo Tomás de Aquino, num cântico a respeito da Eucaristia, ele diz que a Eucaristia é remédio para os que salvam e veneno para os que se perdem. Então, não entre na fila da comunhão se você sabe que não está preparado, se há muito tempo você não faz a sua confissão, se você está numa vida que você sabe que é uma vida objetivamente de pecado, porque não lhe fará bem nenhum espiritual, só lhe servirá de condenação. Então, o primeiro ponto para se comungar bem é estar em estado de graça. Mas é apenas o primeiro passo. O segundo passo para se comungar bem, para que eu cresça na espiritualidade, para que eu cresça em santidade, para que eu cresça no amor a Deus, para que eu cresça em amizade a nosso Senhor, eu preciso comungar bem. E para eu comungar bem, eu preciso então, primeiro, quando eu saio de casa para vir à igreja, eu já devo, ou então, se não quando eu sair de casa, mas quando eu chegar à igreja, a primeira coisa, dobrar os joelhos, me voltar para nosso Senhor, lá no sacrário, e pedir a Ele a graça de participar bem daquela missa. Por isso, meus santos, que é importantíssimo você chegar, no mínimo, 10 minutos antes de a missa começar. Claro, acontece com qualquer um. Um dia você chegar atrasado, isto é, chegar em cima da hora. Isso acontece, paciência. Mas isso não pode ser um hábito. Você não pode, se você percebe que você gasta 10 minutos para chegar à igreja, você não pode sair de casa 10 para as 7, que você já chega na hora. Não se faz isso. Se você constantemente tem essa postura, isso já predispõe a você a comungar mal, a fazer comunhões superficiais, a não absorver espiritualmente tudo aquilo que nosso Senhor quer oferecer a você, mas como o seu coração é disperso, você não aproveita. Então, de fazer o propósito de, no mínimo, chegar 10 minutos antes, para que você entre na igreja, para que você faça a sua oração e peça a Jesus: o meu coração se dispersa com tanta facilidade, eu me agito com tanta facilidade, me ajuda, Jesus, me ajuda a estar com o coração focado, me ajuda, Jesus, a rezar com devoção e piedade, me ajuda, Jesus, a ter o coração, a ter os ouvidos atentos à palavra, para que ao ouvi-la eu queira colocar em prática. Me ajuda, Jesus, porque o meu coração é tão ruim, Senhor, existem tantas resistências dentro de mim. E aí você entra
para participar, você entra na igreja, você já está em oração, de modo que quando a missa começa, você não vai ainda esquentar os motores espirituais para rezar, você já está em oração. E você com facilidade não se dispersará, você estará já focado em Deus, de modo que no momento da aspersão, do ato penitencial, você vai pedir a Deus: meu Deus, me perdoa os pecados veniais que não necessitam de serem confessados no sacramento da confissão. Eu posso obter o perdão dos pecados veniais no momento do ato penitencial. Então eu peço perdão a Jesus. Eu te amo tão pouco, Senhor. Eu tenho rezado com certo desleixo. Me ajuda, Senhor, a te amar mais. Me ajuda, Senhor, a te buscar com mais afinco. E vem o hino do glória. E você não vai simplesmente acompanhando o glória que todo mundo está cantando, não. Você está dizendo glória a Deus nas alturas, glória a Deus no céu, e paz na terra aos homens. Glória a vós, meu Deus, Pai, a vós, meu Deus, Filho, Jesus, glória a vós, Espírito Santo. E você glorifica a Deus, e vem a liturgia da palavra, e você está ali atento, e pedindo: meu Deus, me ajuda a estar aqui diante de Ti, ouvir a Tua palavra. O que é que o Senhor quer falar comigo? Quantos santos se converteram na liturgia da palavra? Na liturgia da Santo Antão, por exemplo, um dia chegou à igreja, e ouvindo o Evangelho, ele percebeu que Deus falava diretamente para ele, e aquilo foi conversão na vida dele. Então nós precisamos nos preparar para que nós comunguemos bem. Chega o momento então da consagração, ali onde Jesus se fará presente, quando o sacerdote vai dizer: isto é o meu corpo, que é dado por vós. E você está ali, ou olhando para o santo sacrifício, ou de olhos fechados, mas com os ouvidos voltados para aquelas santíssimas palavras que nosso Senhor um dia pronunciou. E você diz: obrigado, Senhor, eu não mereço essa graça de ter Deus diante de mim todos os domingos. Eu tenho Deus. E aí você diz: mas padre, mas eu não creio. Eu creio, mas isso ainda não me move interiormente. Pois bem, peça a Deus: meu Deus, eu preciso crer mais. Eu sei que és Tu, mas isso ainda não move o meu coração. Me ajuda, Senhor, a crescer na fé, para que eu me encante com esta realidade. Deus se faz presente no altar, e nós adoramos Jesus, enquanto Ele se faz presente ali no altar, e chega o momento de você entrar na fila da comunhão, e você não pode entrar no automático, isto é, tantas vezes eu já entrei, e eu entro de novo na fila da comunhão, e vou receber Jesus. Não, meu santo, pelo amor de Deus, não demos essa tristeza a nosso Senhor. Imagine, se você entrasse na fila da comunhão hoje, e você tivesse a garantia, que você iria receber ali na frente, a resolução de todos os seus problemas. Pense nos seus problemas. É problema financeiro? Pois bem. É problema de saúde? Pois bem, teria também resolvido. É problema na família? Problema familiar? É problema afetivo? Você teria a resolução de todos os seus problemas. Com que alegria você entraria na fila para receber esta graça humana, esta graça temporal? Mas com que alegria você tem entrado na fila para receber Jesus na Eucaristia? Com que devoção, com que piedade, com que reverência, com que santo temor você tem entrado na fila da comunhão? Isto é, apenas esperando que a pessoa da frente comungue, para que você comungue também? Ou pedindo: Jesus, põe fé no meu coração, Senhor, eu vou te receber, e não é justo que eu te receba de uma maneira tão banal, tão corriqueira e cotidiana.
Não é justo, Senhor, que eu me acostume com a realidade mais sagrada na minha vida. Não existe realidade mais sagrada do que receber Jesus na Eucaristia. Não existe nada mais sagrado, mais importante, mais divino. Não existe nem existirá do que quando você recebe Jesus na Eucaristia. E com que piedade você tem se aproximado dele? Então é claro que se você tem comungado de qualquer jeito, isso não tem produzido fruto espiritual. E é claro que como você tem comungado de qualquer jeito, você continua vivendo a sua vida para você, procurando fazer a sua vontade, amarrado aos seus pecados e à estreiteza do seu coração, sendo vítima, sendo escravo dos seus egoísmos. Você não consegue progredir. É sempre alguém amarrado a coisinhas pequenas. Por quê? Porque embora você comungue até mesmo em estado de graça, você tem comungado mal. Você tem comungado vulgarmente. Você não tem comungado com toda a piedade e reverência que Jesus merece e de que você necessita. Então você precisa suplicar: meu Deus, põe essa reverência no meu coração, me ajuda, Jesus. Eu preciso ser um homem de fé, eu preciso ser uma mulher de fé, eu preciso, Senhor, te receber na Eucaristia como o meu santo de devoção te recebia. Quem é o seu santo de devoção? É Santa Rita? É Nossa Senhora? Imagine com que piedade a Virgem Maria recebeu o seu filho na Eucaristia. Com que piedade ela comungou. É São Padre Pio? É Santo Antônio? Pois bem, todos eles tiveram piedade, reverência, amor, adoração a Nosso Senhor. Então, de você pedir a Deus: meu Deus, faz esta obra, uma obra semelhante no meu coração. Eu quero ser um católico de verdade. Eu não quero, Senhor, ter uma riqueza tão grande e tratá-la de uma maneira tão indiferente e banal. É claro, meus santos, já que nós comungamos tão mal, tão desleixadamente, tão vulgarmente, é claro que a gente não convence ninguém de que Jesus se dá a nós na Eucaristia todo domingo ou em toda missa da qual nós participamos. É claro que, como se você, em todas as missas que você viesse, você recebesse uma cura física, você seria um apóstolo, você seria uma apóstola da Santa Missa. Você diria à sua vizinha: olha, mulher, vamos lá à missa, porque em toda missa a gente recebe a cura de uma doença. Eu vivia cheia de dores de cabeça, eu agora não tenho mais dores de cabeça. Antigamente eu tinha um câncer, a minha família toda teve câncer no seio, e eu tinha até uns nódulos, mas eu comecei a ir à missa, e todos os nódulos sumiram, e não tenha dúvida que essa pessoa viria também, por uma graça temporal. Você ficaria tão encantado, tão encantada, que faria apostolado no trabalho, na escola, na vizinhança. Mas levar alguém para a igreja, para comungar, para que ela tenha vida eterna, você não se dá o trabalho. Percebe? Jesus disse: quem comungar, quem receber o meu corpo e o meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. E você se encanta lá com isso, para falar a respeito disso com alguém? Quer dizer, nós não somos apóstolos, nós não levamos essa boa nova de dizer: meu irmão, você quer ir para o céu? Comungue. Para isso então você precisa se confessar, para isso então você precisa participar bem da Santa Missa. Não é só ir à missa aos domingos e ficar lá sentado esperando o padre dizer: ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Você tem que comungar bem, com piedade, com adoração, para que Jesus tenha acesso à sua alma. Então isso está presente no seu coração, de modo que você transmite isso para outras pessoas. Mas muitas vezes, meus santos, isso não nos encanta. E é por isso que, embora a nossa igreja esteja cheia, esteja ao mesmo tempo tão vazia de santos. Porque, embora muitos aqui comunguem há mais de 5 anos, muitos aqui comunguem há mais de 10 anos, muitos aqui comunguem há mais de 15 anos,
nem de longe ainda são santos. No máximo, continuam ainda lutando para não pecar mortalmente. Isto é, está ali no mais baixo do baixo da vida cristã, lutando ainda contra as coisas mais grosseiras. Por quê? Porque como não comunga bem, o seu coração ainda continua apegado às coisas mundanas. Santo Anselmo tem uma oração tão bonita a respeito da Eucaristia. Ele diz assim: pão dulcíssimo, Jesus, hein? Pão dulcíssimo, curai o paladar do meu coração. O paladar é um sentido próprio da língua, da boca. Mas como eu recebo Jesus na boca, mas recebo no meu coração, ele aplica aquele sentido da boca ao coração e diz: pão dulcíssimo, curai o paladar do meu coração, para que eu experimente a suavidade do vosso amor e ame as coisas do céu. Isto é, a comunhão frequente, uma comunhão bem feita, frequentemente, vai pouco a pouco curando o nosso coração e nos ensinando a amar as coisas do céu, e nós vamos nos desligando das coisas da terra. Mas se nós comungamos mal, isso nunca faz efeito no nosso coração. Então você entra na fila da comunhão, e espero que você comece a colocar em prática isso hoje. Então, você entra na fila da comunhão com toda a reverência, e aí você pode fazer, quando chegar a sua hora de comungar, uma reverência. Você pode fazer uma genuflexão, ou você pode se ajoelhar em sinal de adoração. Você está adorando aquele que você receberá. Não é uma coisa, é uma pessoa que você vai receber. É Jesus, e você o adora, como diz Santo Tomás de Aquino: antes de o receber, que o adore aquele que o recebe. Nós precisamos adorar Jesus antes de comungá-lo. Então nós o adoramos num pequeno gesto, seja a reverência, seja a genuflexão, seja quando nós nos ajoelhamos e recebemos Jesus dizendo: é o meu Deus. E aí o padre vai dizer: corpo de Cristo, e você vai dizer: amém, é isso mesmo, eu creio. E você então recebe Jesus e volta para o seu banco. O ministério de música está lá cantando, mas você não vai cantar, você vai conversar com Jesus, você vai se entreter com Jesus. Esqueça a música. Ah, mas é tão bonita. Você canta em casa, varrendo a casa, dirigindo, tomando banho. Vá conversar com Jesus. Cante antes, mas depois que você receber, ou então cante para Ele. Se você não se dispersar, cante para Ele, tá bom, mas ter Jesus como a referência da sua oração naquele momento, e conversar com Ele, dizer: Jesus, me ajude, Senhor. O Senhor agora está aqui, fisicamente em mim. O Senhor está aqui em mim, e isso durante 15 a 20 minutos, porque enquanto as espécies eucarísticas estiverem intactas em nós, Jesus está fisicamente presente em nós. E isso se dá apenas em torno de 15 a 20 minutos, porque depois o suco gástrico dissolve as aparências de pão e vinho. Mas enquanto as aparências estiverem incorruptas, e isso dura em torno de 15 a 20 minutos dentro de nós, Jesus está ali fisicamente presente, e você conversa com o nosso Senhor. Essa é, meus irmãos, o termo original, quando Jesus falou: quem come a minha carne, ele usou um verbo utilizado que indica mastigar. O verbo traduzido para o latim manducare significa exatamente isso. Isto é um alimento que eu recebo e que está dentro de mim. É uma realidade que me ultrapassa e muito. Mas eu creio, Senhor, o Senhor está em mim. É por isso que nós aqui falamos de fazer ação de graças depois da missa. Não é porque o padre é chato e não quer mais abraçar ninguém no final da missa. É porque se eu for lá para a porta da igreja, ninguém faz ação de graças. Então eu tenho que expor o Santíssimo, que não precisaria, porque
quem comungou tem Jesus no seu coração, mas se eu não expuser o Santíssimo, ninguém faz silêncio. Então eu exponho o Santíssimo para que quem vai embora, paciência. Mas é domingo, né? Não tem nada tão, graças a Deus, ninguém trabalha. Então não tem nada mais importante e que você não possa permanecer na igreja por mais 10 minutos. Ora, você conta mais ou menos 20 minutos depois que você comungou. Pelo menos nesse tempo está ali com Jesus, pedindo: Senhor, fazei em mim a tua obra, transformai o meu coração, tira do meu coração todo apego às coisas mundanas. Eu quero, Senhor, comungar, eu quero viver para ti, Senhor, mas eu não sei ainda viver para ti. Eu só sei viver para mim, para as minhas vontades, para os meus gostos, para os meus apegos, para as minhas dependências, para o meu egoísmo, para as minhas idolatrias. Me ajuda, Jesus, eu te recebi, me ajuda. Então você vai rezando, e é claro, no início você vai ter dificuldade de rezar. Acontece, mas pouco a pouco você vai crescendo na intimidade e na amizade de ter Jesus dentro do seu coração. Eu dizia de manhã hoje que eu achava tão incômodo quando alguém chegava lá em casa, quando eu era criança, e a minha mãe estava na cozinha e dizia: fica lá na sala com ela enquanto eu chego. E aí eu ficava lá, enquanto a minha mãe vinha para a sala, olhando para a pessoa, sorria para ela, ela sorria para mim. E eu dizia: quer água? Doido para sair da sala. Não, obrigado. Está quente, né? É um pouco. Não tinha assunto, eu não tinha intimidade com aquela pessoa. Ela veio visitar a minha mãe, então às vezes acontece isso com a gente. A gente recebe Jesus e não sabe o que conversar com Ele. A gente recebe Jesus e como não tem amizade com Ele, eu vou cantar para passar o tempo. Não. Então force. Jesus, eu quero ser teu amigo, Jesus. E eu sei que o Senhor quer ser meu amigo, mais do que eu quero ser seu. Então me dá intimidade contigo. Me ensina a rezar, Jesus. E isso vai, pouco a pouco, crescendo no seu coração. Mas você precisa fazer exercício. Isto é, você precisa perder tempo, gastar tempo com Deus. Então não saia correndo da igreja, só se for para tirar o pai da forca. Se não, não saia correndo da igreja. O padre deu a bênção, o padre disse, porque faz parte do rito dizer: ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Então não já vá virando as costas e saindo da igreja. Jesus está aqui comigo, eu vou conversar um pouco com Ele. Isso vai ser catequese para os seus filhos. Isto é, você vai ensinando aos seus filhos. A gente não sai correndo da igreja já quando a missa terminou, principalmente quem comungou. Não, vamos conversar com Jesus, Ele está em nós. E isso, meus santos, um dia atrás do outro, um domingo atrás do outro, nos ajudará a comungar de uma maneira adequada, a comungar de uma maneira perfeita, a comungar de uma maneira fecunda. E isso, pouco a pouco, vai transformando o nosso coração e vai santificando a nossa vida. Que nós hoje, neste 19º domingo do tempo comum, façamos este propósito, de a partir de hoje, chegar mais cedo à igreja, de a partir de hoje procurar participar com mais devoção da Santa Missa, de a partir de hoje entrar com mais reverência na fila da comunhão, de a partir de hoje de receber com toda adoração Jesus Cristo na Eucaristia, de a partir de hoje voltar para os nossos bancos e conversar, rezar, conversar com Jesus, e de a partir de hoje fazer ação de graças. E não tenhamos dúvidas de que isso começar a ser praticado a partir de hoje, uma fonte de vida nova brotará do seu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.